Olá, pessoal, como estão? Muito boa noite. É, Gostaria de aproveitar essa quarta-feira, que nós estamos em trânsito aí, indo a Campinas, São Paulo, para o Congresso Nacional do nosso Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, para fazer um aprofundamento dentro do nosso curso de Processo Civil 2023/2024, a respeito do tema das tutelas provisórias, né? E evidentemente que possa esse vídeo, né, servir para os nossos mais de 300 colegas que fazem o curso e também para que outros colegas que não fazem o curso, né, que só vai acabar em dezembro de 2024, possam saber como a gente trabalha aqui nas quartas-feiras o tema do processo civil, voltado para resgatar os conceitos fundamentais de graduação e pós-graduação dentro do estudo do processo civil brasileiro, né? O tema das tutelas provisórias não é um tema fácil e a gente trabalhou ele, né, já na aula anterior, mas eu gostaria de fazer uma aula autônoma, uma aula avulsa, então, para fazer algumas reflexões sobre as tutelas provisórias, especialmente aquelas tutelas provisórias que o código vai chamar de antecedentes. O que é uma tutela provisória antecedente? É uma tutela provisória que não é feita dentro do processo principal como um requerimento da petição inicial do processo principal, que tem um pedido final, um pedido de julgamento de mérito, um pedido de prolação da sentença. Uma tutela provisória chamada incidental é aquela tutela provisória requerida na petição inicial, em que, na verdade, nós temos realmente um requerimento de antecipação do mérito. Por isso, então, o Código de 73 chamava de tutela antecipada. O novo CPC de mérito, né, o novo CPC usa a expressão tutela provisória antecipada, e a gente gosta mais de usar uma nomenclatura semelhante, que é uma tutela provisória satisfativa, né, uma tutela provisória que ela realmente satisfaz, né, o direito material posto, como sendo, então, uma antecipação desse direito material que depois vai ser confirmado em sentença, que vai ser confirmado em cognição exauriente. Agora, a tutela provisória antecedente, essa expressão, então, ela é usada justamente para falar de um pedido liminar, de uma ordem liminar, ou seja, de uma ordem que é concedida sem, por regra, né, a oitiva da parte contrária. Uma tutela provisória liminar significa uma tutela provisória concedida inaudito altera pars, né, e que se busca não só a satisfação do próprio direito material, mas também a segurança desse direito material. Então, a gente pode ter uma tutela provisória antecedente, uma tutela provisória antes do processo principal da natureza cautelar, né? Então, basicamente, essa é a nomenclatura que a gente pode adotar aqui no sistema. Tutela provisória antecedente. Satisfativa ou tutela provisória antecedente cautelar. Então, são alguns conceitos importantes, né, que eu gostaria de sedimentar melhor e aproveitar essa oportunidade que nós estamos trabalhando aqui do módulo 2, do módulo do processo de conhecimento, no capítulo da petição inicial e dos seus desdobramentos, né, capítulo 4, para fazer, então, um terceiro vídeo, né, e esse vídeo deixar aberto aqui também para quem quiser acompanhar, inclusive tendo aqui o link disponível para quem quiser fazer parte, né, do curso extensivo, para quem quiser se somar aos mais de 300 colegas
do time de elite que estudam na quarta-feira o curso extensivo de processo civil, que vai conferir ao final um super certificado de 100 horas aula de processo, né? Possam estar sabendo, então, que tipo de matéria, que tipo de conteúdo a gente desenvolve aqui, sempre com o objetivo de ter um rigor técnico bastante grande, né? Então, tutelas provisórias antecedentes, o módulo 2, capítulo 4, onde a gente se encontra, né? Então, vamos à disciplina processual de uma maneira bem objetiva. Seu real significado envolve o quê? Pedir uma liminar sozinha. E, assim começou esse conceito da tutela provisória antecedente, né? Eu quero uma liminar. Existe uma liminar sozinha? Muitas vezes o nosso cliente na rua, ele entende que sim, né? Que entrou no Poder Judiciário para pedir uma liminar. E deu. Acabou. Isso não existia no Código de 73 e passa a existir no novo CPC. Especialmente vinculado a uma lógica da tutela provisória antecedente satisfativa. Ela vale por si só. O exemplo clássico de uma tutela provisória antecedente satisfativa é uma liminar para pedir medicamento. Eu quero medicamento, eu preciso desse medicamento, eu preciso agora. Então eu não quero uma sentença depois, um processo todo. Eu quero só a ordem liminar. De preferência, então, uma tutela provisória concedida liminarmente, ou seja, concedida sem a oitiva da parte contrária. Lembrando que liminar vem de limine, algo que do latim, né, que vem na porta, que vem no início, que vem na largada. Então, a lógica dessa medida pelo texto do CPC é trabalhar com o perigo de dano, artigos 303, 305, para receber logo essa tutela provisória. Então, uma tutela provisória antecedente de urgência, seja de segurança, de cautela, ou seja de satisfazer o próprio direito material. Então, uma tutela provisória antecedente de urgência satisfativa. Vejam que as expressões elas vão se somando para representar o contexto geral, né? Pode-se ter uma tutela provisória antecedente de evidência? Olha, a doutrina fala que de natureza satisfativa é possível que se tenha, né? Que eu busque uma liminar, assim estabelecida pelos artigos 311, inciso 2 e 3. Quando eu tenho a legislação, precedente obrigatório a meu favor, mesmo que eu não tenha urgência. Mas a essência da tutela provisória antecedente, pelo texto do Código de Processo Civil, à luz dos artigos 303 e 304, é a urgência, né? Eu vou pedir uma liminar sozinha, por quê? Porque eu quero que aquele medicamento tenha uma urgência, além de ter uma probabilidade do direito, né? Eu tenho uma urgência naquele pleito, naquela constatação, né? Então, a ideia central dessa medida, sem dúvida alguma, seria a tutela provisória ser antecedente, ser de urgência e, se possível, ser satisfativa para já entregar o direito material. Se a parte autora, diz ainda o Código, ingressar com uma tutela provisória antecedente cautelar, mas ela tiver natureza satisfativa, né, tu errar o nome dela, ou seja, se tiver natureza antecipada, como diz o Código, o juiz deve observar o artigo 303, que fala em converter a medida de cautelar para satisfativa. Então, de novo, aqui eu caio na regra que é a tutela provisória antecedente de urgência, né, satisfativa. Captar essa nomenclatura? É uma tutela provisória. Essa tutela provisória, que ela é requerida sozinha, ela não tem força, né, para que seja obtida a partir daí uma decisão com formação de trânsito em julgado. Por quê? Porque a tutela provisória, ela tem na sua essência a lógica da cognição sumária.
ela tem na sua essência a lógica de se examinar a verossimilhança, especialmente, né, a questão da urgência, prima facie, né? Até porque, se for uma ordem liminar, ela não vai ter o contraditório na sua essência, né? E, portanto, eu não tenho como falar aqui em cognição exauriente para se obter uma decisão de mérito que transita em julgado, né? Então, é uma liminar que vale por si só. É uma situação excepcional, a tutela provisória antecedente que basta por si só. Então, faço na sequência essa pergunta aqui para vocês, né? A tutela antecipada antecedente de que estamos tratando, ela precisa ser complementada? Se for satisfativa, se for uma tutela antecipada antecedente satisfativa, ela nem sempre precisa complementada, ela pode valer por si só. Se for cautelar, ela precisa ser complementada. E assim já era no sistema anterior. Então, a novidade do sistema é a tutela antecedente satisfativa de urgência, que vale por si só. Esse exemplo do medicamento é que o concedido liminarmente, o réu, o Estado, por exemplo, não recorre, e a decisão então se estabiliza, ou seja, ela preclui. Mas essa estabilização não gera formação de coisa julgada, porque realmente a decisão é em cognição sumária. A tutela antecipada antecedente cautelar, ela deve necessariamente ser complementada, o que pode ser feito mediante pedido principal, conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. É o que diz o artigo 308, parágrafo 1º. Então, eu peço só uma liminar cautelar, uma liminar de segurança, de proteção do direito material. E depois eu entro, então, com o pedido principal e, conjuntamente, eu entro com o pedido de tutela cautelar para ser confirmada, né, numa decisão de natureza definitiva. Não existe, portanto, tutela provisória antecedente cautelar sem que seja formulado o pedido principal. Não tem uma tutela provisória antecedente cautelar que sirva por si só. Vocês vão lembrar que a gente, quando estudou cautelar no colégio, na faculdade, né? A gente tinha aquele prazo em mente dos 30 dias para se tomar alguma medida mais definitiva com relação àquela ordem cautelar. Então, é justamente isso. Ter um processo principal por trás. Na tutela provisória antecedente satisfativa, fica claro que, na petição inicial, a liminar pode ser um pedido, porque ela basta por si só, né? Quando a medida, então, ela tem a sua, ela se exaure ali, né? Por si só. Ela é cumprida sem recurso da parte contrária, sendo estabilizada a matéria. Preclui-se a informação de conjugada material, porque não teve propriamente sentença, mas sim uma decisão interlocutória de cognição sumária. Então, o exame é sumário, da ordem liminar. O exame é feito, então, naquilo que se chama, né, o pronunciamento, que se chama de decisão interlocutória. Essa é a tutela provisória antecedente satisfativa. Eu monto uma petição inicial pedindo só a ordem liminar. É o encerramento do meu encaminhamento em juízo, né? Nada mais do que isso. Por sua vez, a tutela provisória incidental, então, pela disciplina do CPC, é o que eu falava no início para vocês, é visivelmente apta à tutela antecipada de mérito. A tutela provisória incidental, né, ela visivelmente ela é apta a uma tutela satisfativa,
como assim criada pelo artigo 273 do Código de 73 do Código anterior, o Código do ZAID, né? Opera-se aqui uma inversão do ônus do tempo no processo. Então, aqui é uma ideia de realmente eu pedir uma liminar na petição inicial para ganhar na fase postulatória o que eu só ganharia depois do trânsito em julgado, em execução definitiva. Né? E o artigo 519 do CPC vai dizer que se aplica, né, às tutelas provisórias a disciplina da execução definitiva, porque, na verdade, a tutela provisória é uma tutela executiva, mas ela é uma tutela executiva de urgência, ou mesmo a tutela executiva de evidência. Mas ela tem carga, né, executiva por trás dela, porque realmente uma determinada obrigação vai ser cumprida no início do processo. Ela deveria ser cumprida no final. Ela deveria ser cumprida após completa formação de contraditório, direito à produção de provas, exame completo para saber se tem aquele, se a parte tem direito àquela segurança do direito material ou se a parte tem direito ao próprio direito material, respectivamente aqui falando da tutela cautelar e da tutela satisfativa. Então, imaginar que um processo ele possa ter só um pedido liminar, um encaminhamento liminar, que seria o pedido liminar, é difícil, né? E isso vem do Código Processual francês, especialmente, então, atrelada a essa ideia da tutela provisória antecedente satisfativa. No mais, nós vamos ter tutelas cautelares e tutelas satisfativas antecedentes que vão precisar do processo principal, que vai ter o contraditório, que vai ter o debate, que vai ter a ampla investigação e formação, então, de uma decisão apta a formar, apta a gerar, né, a coisa julgada quando ela tratar diretamente, né, do direito material e dos cenários próximos, né, do direito material no pedido, como é a formação de acordo e a própria ideia de um reconhecimento que é sempre cuidadoso, sempre excepcional, né, da prejudicial de prescrição, da prejudicial de decadência. Então, essa expressão é muito usada pelo professor Marinoni, né? Uma inversão do ônus do tempo no processo. Ela é própria, né, desse cenário de natureza satisfativa, em que podemos trabalhar com elementos de urgência e elementos de evidência, em que a tutela provisória incidental, né, ela vai ser colocada dentro de um processo só, o tema, né? E aqui, como há um pedido final de julgamento de mérito, né, há uma tendência de encaminhamento da natureza da liminar de requerimento, né? Porque a liminar, nesse caso, não transita em julgado, a liminar, nesse caso, é um requerimento de antecipação, a liminar, nesse caso, sequer pode desafiar recurso às instâncias excepcionais, porque não é uma decisão definitiva que possa ser levada ao STJ ou mesmo ao STF, né? É uma decisão em cognição sumária, que pode ser, em nome do duplo grau de jurisdição, reexaminada com integralidade, com profundidade, com amplo efeito devolutivo pelo segundo grau, mas sem que isso repercuta a possibilidade de, a partir da decisão do segundo grau, ser feito recurso especial extraordinário. Por quê? Porque o recurso, depois da decisão definitiva, vai colocar essa possibilidade de se levar o tema de uma maneira definitiva, né, às instâncias excepcionais, ao STJ, ao STF. Na tutela provisória, último item aqui, na tutela provisória incidental, fica claro que na petição inicial, a liminar, então, é um requerimento. Se não for dada, desafio agravo de instrumento à luz do artigo 1015, inciso 1. Nos juizados, esse requerimento de tutela provisória vai desafiar o recurso de medida cautelar, RMC, né?
assim estabelecido pelo artigo 4º da Lei do Juizado, a Lei 10.259 de 2001. Então, não seria na tutela provisória incidental a liminar propriamente um pedido, já que essa tutela provisória incidental deve ser confirmada em cognição exauriente, né? Então, é, é um requerimento, né? É um requerimento de antecipação, é um requerimento em nome da duração razoável do processo, é um requerimento em nome da efetividade, né? E sem que se abra mão também de uma maneira muito significativa da segurança jurídica, porque vai se exigir o cumprimento dos requisitos legais. E mesmo na tutela de evidência, algumas hipóteses podem ser liminares, outras não, à luz do artigo 311, né? Então, isso significa também que o juiz, evidentemente, que pode negar o requerimento de tutela provisória toda vez que não estiver de acordo com os requisitos legais, né? Por sua vez, a tutela provisória, especialmente se ela for de urgência, ela pode ser renovada no processo ao longo de toda a sua tramitação, desde que demonstrada a urgência, desde que demonstrada talvez a partir de novos elementos, né? Seguramente vai se exigir novos elementos, a figura da verossimilhança, né? Lembrando também uma novidade importante vinculada a essa própria ideia da tutela provisória, é que o recurso de agravo de instrumento ele desafia, agora no âmbito, no debate das tutelas provisórias, o cabimento da sustentação oral no agravo de instrumento, né? Então, também essa é uma medida que contempla a importância das tutelas provisórias dentro do âmbito do processo civil, como elas aumentaram de tamanho dentro do âmbito do processo civil. Professor, então, em termos de novidades do CPC de 2015 comparado com o sistema anterior, o que a gente tem? Tutela de evidência, evidentemente, é uma novidade. Agora, esse conceito de tutela provisória antecedente, que valha por si só, esse é um conceito importante novo, à luz dos artigos 303 e 304. Uma tutela provisória antecedente de urgência e da natureza satisfativa, né? É tutela provisória, é cognição sumária. É antecedente, porque ainda não teve processo principal, eu estou entrando com o pedido de liminar direto. É de urgência, porque eu tenho que demonstrar a urgência dessa medida, porque que eu não posso esperar, tem que fazer logo, independentemente de processo principal. E satisfativa, por quê? Porque essa tutela provisória, ela visa a obtenção do próprio direito material. Tutela provisória, antecedente, de urgência, de natureza satisfativa, e que, evidentemente, em caso de não concessão, desafia o recurso de agravo. Na verdade, né, esse tema da tutela provisória é tão importante para desafiar o agravo de instrumento, né, à luz do artigo 1015, inciso 1, que veja que diz assim, cabe agravo contra as decisões de interlocutórios que versem sobre tutelas provisórias. Então, é uma decisão interlocutória que ela vai poder ser interposta pela parte que ganhou a tutela ou pela parte que não teve o direito, né, a tutela provisória. Uma das partes sempre vai ter direito de fazer o agravo de instrumento, né? E também lembrando que quando eu falo eliminar, que eu falo na tutela provisória sem a oitiva da parte contrária, toda vez que eu faço esse requerimento, justamente entendendo que eu não preciso, né, eu não devo, ou a urgência exige que eu não ouça sequer a parte contrária, o juiz postergar esse exame é indeferir. Lembrando o Conselho da Justiça Federal, o enunciado 70, né? Ele justamente diz a respeito, né? Que o fato de eu
eu postergar o exame, né? Ou condicionar alguma exigência, né? É, é a mesma coisa que indeferir, né? Negar a tutela provisória. Então, nós temos aqui o enunciado 70, que me parece que deu uma boa ideia, né? Sobre isso, o enunciado 70 do Conselho de Justiça Federal. É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise de pedido de tutela provisória ou condicioná-la a qualquer exigência. Não. Então, não se trata aqui de um mero despacho, vou deixar para depois. Não, essa já é uma decisão interlocutória que deixou de conceder a tutela provisória naquele momento. Então, o advogado, a advogada, ao requerer uma tutela provisória, independentemente de ser antecedente ou incidental, tem que realmente comprovar que os requisitos da tutela provisória estão cumpridos naquele momento, porque postergar significa dizer que o juiz entende que não tem aqueles requisitos naquele momento. Então, postergar ou condicionar qualquer exigência é dizer que não tem. Então, é realmente indeferir. E a partir daí, autorizar que a parte que requereu, que pleiteou a tutela provisória, possa agravar ao tribunal dessa decisão para que tenha, naquele momento e não no momento posterior, naquele momento, a tutela provisória requerida que possa beneficiar, então, o seu cliente e nesse agravo, evidentemente que a gente está falando de um cenário que pode, né, autorizar, né, a sustentação oral na defesa dos interesses, né, do cliente, o que está previsto de uma maneira expressa no artigo 937, no inciso 8º, que é bem amplo, né? Sustentação oral no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência e de evidência. Então, vai bem longe o 937, inciso 8º, na parte final, deixando claro que é a tutela de urgência ou de evidência, ou seja, qualquer cenário envolvendo tutela provisória, cabe, né, o recurso de agravo de instrumento com direito à sustentação oral. Tá bem, pessoal? Então, essas são algumas considerações. O tema sempre difícil, o tema da tutela provisória, cheia de nomenclaturas. O mais importante realmente é ser feito o encaminhamento ao juiz, né? Lembrando a fungibilidade entre as tutelas provisórias cautelares ou satisfativas. Pedi uma coisa, posso receber outra, se integralizados os requisitos. Então, vem sendo aceita essa fungibilidade, já era assim no sistema do Código anterior, na redação do artigo 273, e isso a gente entende, né, que o mais importante é passar para o Poder Judiciário a urgência, a evidência, o cenário que autoriza naquele momento aquele pleito, né, de tutela provisória. É obrigatório ter esse pleito? Não. Ele pode ser incidental, ele pode ser até mesmo antecedente, né? E pode ser que ele nem apareça no processo, que eu não tenha essa condição. Mesmo no processo previdenciário, a gente vem estudando que muitos colegas advogados evitam fazer o pedido de tutela provisória, justamente porque poderão ser obrigados, né, o segurado, o cliente, a devolver essas parcelas em razão do tema 692 do STJ, que se alicerça na redação do artigo 302 do Código de Processo Civil, uma responsabilidade objetiva em termos de requerimento de tutela provisória. Então, ela é uma possibilidade, ela é uma alternativa, ela é uma carta, quem sabe na manga, que a parte tenha, desde que respeitada a disciplina, que não é uma disciplina curta, né, é uma disciplina que vai do artigo 294 até o artigo 311 do CPC, e que merece realmente toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado, tá bom? Tutelas provisórias, especialmente de natureza
antecedente, né? Pela particularidade da sua nomenclatura, pela particularidade da sua condução, pela possibilidade de, sendo satisfativa de urgência, ser trabalhada, né, à luz do código, dos artigos do código, especialmente 313 e 304, numa circunstância de liminar que baste por si só, e que, portanto, exige, né, a nossa reflexão, o nosso conhecimento, mesmo que sendo excepcional, mesmo sendo não corriqueira, né, na realidade do foro, é importante que a gente saiba que existe e saiba onde procurar no código para fins da sua utilização, se for o caso. Certo? Essa é mais uma atividade, enquanto a gente está em trânsito aí, nos deslocando para Campinas, em São Paulo, para o Congresso do IBDP, onde a gente vai lançar também a nossa obra número 21, a obra do professor Rubim, do processo judicial previdenciário, aplicação da preclusão, teoria e prática, e que a gente convida, né, cada um de vocês também para a leitura, para o estudo, para o aprofundamento, porque é assim que a gente entende um pouco mais de processo, estudando um pouco de cada dia e descobrindo nuances e interpretações do código que estejam à luz do melhor direito, né? Sempre intercalando direito processual com o direito material. Processo Rubim, processo de verdade.